Aquela noite em Curitiba estava gelada e silenciosa, daquelas que deixam o bairro em suspenso. Roberto voltava do trabalho arrastando os passos, mãos enfiadas no casaco, cabeça cheia de rotina. Ao dobrar a esquina de um muro de madeira, ouviu um som fraco, quase um choro. Parou, prendeu a respiração e escutou de novo. Um gemido agudo, pedindo ajuda. Seguiu o som até ver um bolinho encolhido no chão. Era um filhote minúsculo, tremendo como folha. Roberto se agachou. Os olhos brilhantes do bichinho refletiram a luz do poste e por um segundo pareceram pedir socorro. Ele olhou ao redor. Nada de gente, mãe cadela, coleira ou pista. Só o frio fazendo doer as mãos. "Ei, pequenino", disse baixinho. O filhote encostou o focinho gelado na palma dele. Naquele toque frágil, Roberto entendeu. Se deixasse ali, não veria amanhã. Pegou o bichinho no colo. Era leve demais, como se fosse só osso e pelo. Segurou junto ao peito. "Vai ficar tudo bem", prometeu. Atravessou as ruas desertas pensando que, sem querer, estava levando para casa mais do que um animal. Entrou no apartamento, o calor da sala contrastando com a rua. Deitou o filhote no sofá, arrumou um cobertor, improvisou um pires de leite e migalhas de pão. O pequeno cheirou, lambeu com calma e bebeu sem sujeira. Roberto sorriu aliviado, limpou os bigodes do bichinho com papel e ficou olhando. O pelo era preto, com um brilho diferente, e aqueles olhos, quando abertos, pareciam atentos demais para um recém-nascido. Quando tentou deixar uma caminha perto do aquecedor, o filhote choramingou, arrastou o cobertor e voltou-se apoiando na perna dele. "Quer ficar comigo, hein?" Roberto deitou e o bichinho se enroscou na dobra do braço. Antes de pegar no sono, Roberto jurou ter visto os olhos do filhote cintilarem no escuro por um instante. Piscou, achou que era cansaço e dormiu. De manhã, acordou com o focinho quente encostado no rosto. O filhote, que ainda não tinha nome, já caminhava pelo corredor com firmeza estranha para o tamanho. Na cozinha, Roberto pôs outro pires. O pequeno bebeu sem derramar, como quem sabe o que faz. Depois, Roberto deixou cair uma caneta, que rolou para baixo da mesinha. Antes que ele se abaixasse, o filhote empurrou a caneta com a patinha até ela aparecer. Roberto riu, arrepiado. "Você me ajudou?" O dia seguiu com pequenas estranhezas. O filhote subiu no sofá sem esforço, ficou olhando a janela como quem observa, não como quem se distrai. Quando Roberto pensava em se levantar, ele já descia do sofá primeiro. Segundos antes do celular tocar, o pequeno erguia as orelhas, atento. À noite, enroscado no peito do dono, encostou a patinha no braço dele, gesto que se repetiria sempre, como se dissesse: "Estou aqui." Roberto começou a falar sozinho com ele. O filhote não latia, respondia com olhares firmes, movimentos certeiros. No terceiro dia, no parque, o bichinho se movia com elegância. Um adolescente, filmando, cochichou que era o filhote mais esperto que já tinha visto. Aquilo incomodou Roberto. Não queria atenção. No mesmo fim de tarde, de volta ao apartamento, 2 estrondos na porta. Gritos abafados no corredor. O filhote, que Roberto decidiu chamar de Sombra, saltou do sofá e se colocou entre o dono e a entrada, arrepiado, emitindo um rosnado tão grave que fez o estômago de Roberto gelar. A pancada seguinte arrebentou a fechadura. 2 homens encapuzados invadiram, um com pé de cabra, outro com faca. Tudo aconteceu rápido. Sombra virou um risco preto pelo chão. O homem da faca ergueu o braço. O filhote saltou alto, as mandíbulas estalaram perto do pulso e a lâmina caiu, escorregando para debaixo da mesa. O segundo ergueu o ferro, mas não acertou nada. Sombra já tinha contornado, rosnando fundo, os olhos brilhando num tom que parecia luz própria. Os invasores recuaram, trocando um olhar de pânico. "Que diabos é isso?" gritou um.
Foram embora tropeçando e sumiram pelo corredor. Sombra ficou parado na porta quebrada, peito arfando. O brilho dos olhos diminuiu. Ele voltou, subiu no colo de Roberto, encostou a cabeça no peito dele. "Você me salvou", sussurrou Roberto, tremendo. Abraçou o filhote como quem segura um milagre. A polícia veio, anotou, foi embora. Roberto não dormiu. No dia seguinte, levou Sombra à clínica. A sala de espera fervia de latidos, mas o filhote ficou quieto. Um pastor alemão rosnou para ele. Sombra apenas encarou. O grandão baixou as orelhas e virou de lado. Doutora Helena, veterinária experiente, examinou com atenção. Dentes mais afiados que o normal, constatou. Batimento forte para o porte. Músculos densos, flexibilidade incomum. Roberto hesitou, depois contou do assalto, do rosnado, dos olhos. A veterinária ficou séria. "Não é normal", disse. "Pode haver traços de lobo, mas não explica tudo. Às vezes os animais trazem mistérios que a gente não entende. Só sei de uma coisa, ele está ligado a você de um jeito raro. Você é o porto dele." Dias depois, ela ligou com resultados. O DNA não batia com raças conhecidas. Havia marcadores estranhos. "Se eu não soubesse, diria que é algo novo. Tenha cuidado. Se descobrirem, vão querer estudar. Não vão ver um companheiro, e sim um objeto de pesquisa." Roberto olhou para a Sombra, que encostou a patinha no braço dele. "Ninguém vai tirar você de mim", prometeu. Roberto passou a evitar olhares. As caminhadas ficaram mais curtas e em horários vazios. Ainda assim, no parquinho, uma criança apontou. Os olhos dele brilham. Outras pessoas cochicharam. O medo de que filmassem e jogassem na internet grudou no peito dele. À noite, Roberto sonhava com uma mata escura. Sombra parado à beira das árvores, olhos acesos, como se chamasse pelo dono. Acordava suando e dava de cara com o filhote observando, como se tivesse visto o mesmo sonho. Numa tarde fria, voltaram ao parque. 3 cães de rua surgiram das sombras, magros e ariscos, cercando os dois. Roberto puxou a guia, a voz falhando. "Fiquem longe." O maior avançou. Sombra se plantou diante de Roberto. O rosnado profundo fez os outros hesitarem. Quando o grandão saltou, Sombra voou na direção certa, um choque veloz, e o atacado recuou ganindo. O segundo tentou, desistiu ao primeiro olhar. O terceiro fugiu sem lutar. Em segundos, o perigo sumiu. Roberto sentou num banco, tonto. Sombra pulou ao lado dele, encostou a patinha. O gesto de sempre, o gesto que dizia: "Estou aqui." O tempo foi passando e a casa deixou de ser um lugar vazio. Sombra ocupava tudo com presença silenciosa. Esperava Roberto na porta, dormia no travesseiro, acompanhava cada passo. Roberto arrumou um canto só dele, com mantas e brinquedos. Falava com o filhote como quem conversa com um amigo. E o pequeno respondia sem palavra nenhuma, só com olhos que entendiam. Nem todo mundo reagiu bem. Dona Zuleide, vizinha, tentou chamar Sombra. Ele se encolheu atrás da perna de Roberto, fixo, desconfiado. Bruno, amigo de infância, visitou e falou sem rodeios. "Cara, isso não é normal. Esses olhos, esse jeito, não confio." Roberto respirou fundo. "Ele me salvou 2 vezes. Você não viu." Bruno foi embora preocupado. Roberto ficou acariciando pelo escuro, sentindo a decisão crescer. "Não vou viver com vergonha dele, vou proteger." Naquela noite de chuva mansa, Roberto disse com a voz embargada enquanto Sombra dormia no colo: "Talvez você não seja o que o mundo chama de cachorro, mas é minha família. Achei que te salvei naquela rua. A verdade é que você me salvou." Os dias ganharam ritmo. Café da manhã com o filhote escutando cada palavra, passeios discretos, noites tranquilas. O medo deu lugar à gratidão. Roberto parou de perguntar o que Sombra era e passou a notar quem ele era. Guardião, companheiro, mistério que escolheu ficar.
Às vezes, ao entardecer, os dois ficavam na sacada vendo a cidade acender. Roberto coçava atrás da orelha de Sombra e dizia baixinho: "Você me devolveu a esperança." O filhote respondia com a patinha no peito dele, o sinal que os unia desde o primeiro toque. Certa manhã, um homem no calçadão apontou o celular, pronto para filmar. Roberto sentiu o estalo do perigo. Pegou Sombra no colo, caminhou depressa, entrou na primeira rua calma. No coração, uma certeza simples: o inexplicável não precisa de plateia, precisa de cuidado. Em casa, trancou a porta nova, sentou no chão. Sombra encostou a cabeça sobre o queixo dele. "Seja o que for que você é", sussurrou Roberto, "eu fico do seu lado, sempre." À noite, sonhou de novo com a mata. Só que agora, ele e Sombra entravam juntos entre as árvores. O escuro não dava mais medo. Havia um caminho sob os pés, como se o chão soubesse para onde levar. Acordou calmo, o filhote respirando compassado ao seu lado. O brilho dos olhos quando abriu era manso, quase humano. A vida continuou, cheia de detalhes que ninguém mais notava. Sombra percebia o telefone antes de tocar, adivinhava o momento de sair de casa, empurrava a caneta caída, olhava nos olhos sem desviar. Roberto aprendeu a ler os silêncios. Descobriu que amor também é isso, ouvir o que não tem voz. No fim de uma tarde laranja, o vento frio passou pelo prédio. Roberto abraçou Sombra, sentiu o coração bater ao mesmo compasso. Não importava o que a ciência diria, o que curiosos pensariam, o que o medo inventaria. Importava o vínculo, feito de noites de susto e manhãs de paz, de promessas sussurradas e patinhas no braço. Importava que, numa rua vazia e gelada, dois destinos se encontraram e nunca mais se soltaram. Se um dia alguém perguntasse, Roberto responderia simples: "Naquela noite, eu trouxe um filhote para casa. No dia seguinte, percebi que tinha trazido um milagre. E milagre a gente não explica, a gente cuida, a gente guarda, a gente ama."